Blockchains que podem escalar de forma exponencial. Essa é a promessa de um artigo de pesquisa que basicamente redefine como os dados são guardados. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia e ver se ela tem mesmo o potencial de revolucionar essa tecnologia. E tudo começa com essa pergunta aqui, que é fundamental. A gente ouve muito essa visão de blockchains gerenciando dados globais por séculos, mas a tecnologia atual tem um problema sério, o crescimento infinito dos dados. E a fonte desse problema, olha, não é o que a maioria das pessoas pensa. Para a gente entender essa proposta, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos ver qual é o verdadeiro problema do crescimento de dados. Depois, vamos descobrir o atalho dos superblocos, mergulhar no algoritmo que faz isso funcionar, ver como a mineração fica muito mais leve e, por fim, analisar a segurança e as implicações dessa abordagem, que é bem radical. Ok, então vamos direto à raiz do problema de escalabilidade. O gargalo real não está no volume de transações, mas sim nos dados de consenso, quer dizer, aquele registro imutável que garante a segurança de toda a rede. Olha só, a distinção crucial está aqui, a diferença entre dados de aplicação e dados de consenso. Os dados de aplicação, tipo transações e saldos, podem ser otimizados, arquivados, dá para dar um jeito. Mas os dados de consenso, que são os cabeçalhos dos blocos, a prova de que o trabalho foi feito, esses crescem sem parar. É um crescimento constante e linear. É isso que, a longo prazo, se torna insustentável. E esse gráfico aqui deixa tudo bem claro, né? Enquanto os dados de aplicação podem variar, os dados de consenso, essa barra aqui, só crescem, de forma implacável, bloco a bloco. Hoje, a gente já está falando de centenas de gigabytes. Em algumas décadas, isso se torna inviável. Qualquer solução de longo prazo precisa resolver esse crescimento linear. Então, qual é a solução proposta? A ideia central é o superbloco. É como usar uma amostra estatisticamente muito forte de blocos para provar todo o trabalho computacional da cadeia sem precisar guardar todos os cabeçalhos no meio do caminho. Um superbloco, na verdade, é bem simples. É um bloco normal que, por pura sorte, achou uma solução muito, mas muito melhor do que a dificuldade exigida. O nível, que é chamado de 1000, mede o quão raro ele é. Por exemplo, um superbloco de nível 10 é exponencialmente mais raro que um de nível 1. E são esses blocos raros que se tornam os nossos marcos de confiança. Agora, a intuição por trás da segurança disso é o que é genial. Pensa assim, se alguém te mostra 13 superblocos de nível 10, a chance dessa pessoa ter encontrado ele sem ter minerado algo em torno de 13 vezes 2 elevado a 10 blocos é astronomicamente baixa. Eles funcionam como uma prova probabilística de que uma quantidade absurda de trabalho aconteceu, mesmo sem a gente ver todos os bloquinhos no meio. Certo, a ideia é poderosa, mas como exatamente o protocolo decide quais blocos guardar e quais jogar fora para sempre? Vamos dar uma olhada na mecânica desse algoritmo de compressão. O processo de compressão funciona em passos bem lógicos. Primeiro, ele deixa de lado os últimos K blocos, porque eles ainda podem mudar. Depois, para a parte estável da cadeia, o algoritmo procura o nível de superbloco mais alto que tenha amostra suficiente, pelo menos 2M, onde M é um parâmetro de segurança. A partir daí, ele pega os 2M blocos mais novos de cada nível abaixo e ainda pega alguns blocos de conexão para garantir que a prova não tenha buracos. O resultado final é uma prova minúscula, de tamanho polilogarítmico, que representa a cadeia inteira. E aqui está o pulo do gato, a propriedade online. Isso quer dizer que uma vez que um bloco é descartado, ele nunca mais vai ser necessário. O sistema consegue se atualizar usando só a prova comprimida que ele já tem e o novo bloco que chega. Na prática, isso elimina completamente a necessidade de ter nós completos que guardam todo o histórico. Beleza, vamos sair da teoria e ir para a prática. Como isso muda a vida de um nó na rede? Como um novo minerador entra e começa a trabalhar nesse sistema que é tão diferente? É uma mudança de paradigma total. Em vez de passar dias baixando centenas de gigabytes de histórico, um novo minerador baixa uma prova de alguns megabytes, valida essa prova e pode começar a minerar blocos quase que instantaneamente. Tudo isso parece ótimo, mas a pergunta mais importante continua no ar. Como a gente sabe que esse sistema comprimido é seguro? Como podemos ter certeza de que a prova que recebemos representa mesmo a cadeia mais longa e honesta? A segurança toda se baseia no que o artigo chama de lema da não supressibilidade. Basicamente, ele prova que um adversário com menos de 1/3 do poder de mineração não consegue minerar blocos em segredo rápido o suficiente para esconder os superblocos que a rede honesta encontra. Uma hora,
Os superblocos da rede honesta, que são mais difíceis de achar, vão se tornar a base da cadeia mais longa e vão entrar na prova final. Isso torna uma história falsa estatisticamente impossível. Bom, vamos agora para a parte final, para a gente resumir essa inovação e, o que é crucial, discutir as limitações práticas e o que é preciso para que ela funcione. Essa tabela do artigo resume o avanço de um jeito muito claro. Enquanto outros protocolos, como o Fly Client, conseguiram reduzir a comunicação para clientes leves, os mineradores ainda precisavam guardar tudo, e esses clientes não podiam minerar. Essa proposta aqui é a primeira que consegue armazenamento e comunicação polilogarítmicos para nós que também podem minerar. É uma melhoria exponencial. No entanto, as ressalvas são bem importantes. O modelo de segurança assume que existe uma maioria honesta o tempo todo. O sistema não consegue se recuperar se um adversário, mesmo que por pouco tempo, conseguir mais de 1/3 do poder de hash. E tem mais. A análise foi feita para um modelo de dificuldade constante, o que é uma simplificação, e o design é específico para a prova de trabalho, não funciona para a prova de participação. Isso nos leva à reflexão final. A ideia de que todos deveriam rodar um nó completo sempre foi um pilar da descentralização. Se a tecnologia evoluir a ponto disso não ser mais necessário para a segurança do consenso, como isso muda o que a gente entende por descentralização e participação na rede? É uma pergunta que realmente mexe com o futuro da própria tecnologia.